E agora o tema é Desafios nas políticas de Estado para a primeira infância, orçamento e intersetorialidade. Para mediar esse painel, eu chamo aqui à frente o gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília, Eduardo Marino. E chamamos também as palestrantes Úrsula Dias Pérez, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Ariela Luna, da Atipai Consultoria, no Peru. Com a palavra o nosso moderador, Eduardo Marino. Bom dia a todos e todas. Acho que nós estamos muito contentes de desde ontem, estarmos aqui com a casa cheia. Acho que tem sido realmente um prazer estar aqui no Recife, em Pernambuco, e ter tido o contato desde ontem com pessoas de diversos estados, com os nossos colegas da região norte, do Acre, do Ceará, muita gente de São Paulo também. Tive conversando ontem com pessoas de Minas Gerais. Então, a gente está realmente muito contente com o que tem acontecido aqui, não só em termos de conteúdo, mas de presença, né? Essa é a última mesa temática aqui do nosso evento, e nós reservamos 2 temas que têm sido recorrentes aqui desde ontem, né? A questão que o Marco Legal traz da intersetorialidade e a questão de orçamento, né? A questão da intersetorialidade, ela aparece no Marco Legal de maneira transversal. Ela se dá tanto na perspectiva interfederativa, né, nessa relação entre o nível federal, estadual e municipal, e também na perspectiva intra, né, aí tanto no nível federal, como as diferentes pastas devem se integrar para programas de primeira infância, quanto no nível estadual e no nível municipal, né? E os desafios foram levantados aqui por vários dos palestrantes, né? Ontem, a Márcia Castro, acho que teve uma fala bastante emblemática, quando trouxe as questões básicas que um município pode se organizar, como a questão do controle da dengue ou dos mosquitos causadores do Zika vírus, como é importante uma integração das diferentes pastas para poder endereçar problemas críticos como essas epidemias, né? E a questão do orçamento, ela faz parte dessa integração, né? Porque como é importante você, num processo de estruturação de um programa de primeira infância, você incluir também a Secretaria de Finanças para poder, de fato, dar conta, né? E nessa questão específica do orçamento, nós também tivemos aí muitas discussões, muitas perguntas nessa linha. O que o Marco Legal traz é o desafio, a importância da transparência, né? Nós tivemos aqui ontem um anúncio importante do governador sobre um esforço de inclusão na legislação de um recurso destinado ao programa Mãe Coruja Pernambucana, que acho que é sem dúvida alguma coisa importante. A Isabela trouxe agora todo o arcabouço legal que coloca nessa questão da prioridade a questão da dotação orçamentária. O que o Marco Legal traz é a importância do esforço de transparência do governo para divulgar os recursos efetivamente destinados
a primeira infância, né? E a professora Úrsula Pérez, que é da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Gestão de Políticas Públicas. Queria passar agora a palavra para a Úrsula. Bem, bom dia a todas e todos. Também queria dizer que é um grande prazer estar aqui hoje. É uma temática que sempre me envolveu muito, a temática da primeira infância, da criança e do adolescente. É um prazer estar aqui em Recife, que é a terra da minha mãe, dos meus avós, então é um grande prazer estar aqui em Pernambuco, que esse evento tenha sido escolhido para ser aqui, e ver um público tão envolvido, tão grande, tão envolvido com essa temática é muito interessante. Iniciar falando também um pouco, como fez a Patrícia ontem, da onde eu falo. Como comentou Eduardo, eu estive recentemente como secretária adjunta de Planejamento no município de São Paulo e atuo no orçamento há mais de 20 anos. Então, tenho uma atuação sempre ao longo da gestão pública, muito ligada às secretarias de Finanças e Planejamento, mas também uma atuação junto a conselhos, Conselho da Criança, da Educação, da Saúde. E, ao longo desse período, como gestora pública, eu tive essa vivência intercalada do que é a pressão das finanças públicas e do que são as necessidades de políticas públicas. Vem daí também, obviamente, dos últimos anos as pesquisas na USP, as reflexões que eu trago aqui para vocês hoje para pensarmos as questões das políticas públicas, intersetorialidade e desafios e possibilidades de arranjos orçamentários, pensando a primeira infância. Então, primeiro ponto, espero que esteja dando para todos lerem, eu vou trabalhar essas 3 grandes questões aqui na apresentação. Primeiro, situar do que eu estou falando em termos de intersetorialidade para a primeira infância, abranger um pouco questões sobre sistemas de políticas públicas no Brasil, nos últimos anos, o que foi que construímos e quais são as questões intrínsecas, os arranjos institucionais do que construímos, o que se coloca como desafio hoje e quais são as possibilidades que eu acredito e outras pessoas acreditam nesse campo de arranjo orçamentário que podemos pensar avançando no financiamento, na gestão para um pacto pela infância. Então, esse primeiro marco que eu trago de intersetorialidade, eu acredito que dialoga com várias das falas de ontem e de hoje também. Primeiro, pontuando que, quando a gente pensa a qualidade de vida, quando a gente pensa a qualidade de vida de qualquer pessoa, de qualquer público, ela é uma questão integrada. Então, você não olha uma criança, nem um indivíduo pensando, bem, que parte dele é a educação, que parte é a saúde. Eu olho como um todo, tentando entendê-lo como uma solução integrada, né? Um pacote. A nossa tendência como ser humano é fragmentar, porque os nossos conhecimentos são fragmentados. Mas, pensando a qualidade de vida, a integração, a intersetorialidade é um pressuposto, não é isso? E a infância, pensando essa gestão intersetorial, a possibilidade de construção de pontes de integração é uma necessidade para construir a plenitude de um trabalho de políticas públicas para a primeira infância. Então, ela é fundamental para apontar as possibilidades de solução para problemas que se apresentam nessa área. Okay? Então, pensando sempre, como pano de fundo, a questão do financiamento, pensar a intersetorialidade dessas pontes também significa otimizar recursos, sejam humanos, sejam materiais, sejam financeiros, para um trabalho ajustado. E aqui um ponto fundamental, quando a gente pensa essa intersetorialidade na primeira infância, é entender que a chave do olhar está no público-alvo, e não no setor. E essa é uma mudança fundamental de cultura de pensamento e que precisaria ser traduzida para dentro do orçamento para que a gente consiga fazer esse novo arranjo. Porque não é assim que a gente constrói a prática sistemática orçamentária. Bem, pensando políticas públicas no Brasil, é importante a gente dimensionar o que foi que construímos desde a retomada democrática nos anos 80, a Constituição de 88 como marco, em termos de grandes sistemas de políticas públicas até este ano, né? Até o tempo presente. Então, é importante lembrar que a gente avançou sistematizando de forma federativa
3 grandes áreas, né? Então, sistematizamos políticas públicas, mas não foram todas as políticas públicas. Foram, em especial, 3 grandes áreas, educação, saúde e assistência. E é importante pensar que essa sistematização não foi linear, ela se deu em movimentos diferentes, em tempos distintos e com arranjos políticos e institucionais diferentes. Por quê? Porque são campos de atuação de comunidades, com históricos distintos, com organicidades distintas, com apoios políticos diferentes. Então, ainda que eu possa dizer hoje que eu tenho 3 grandes sistemas de educação, saúde e assistência, eles são diferentes entre si, e essas diferenças vão se posicionar na forma de implementação das políticas públicas nessas 3 grandes áreas. Okay? Então, as áreas pioneiras vão ter uma diferenciação no quanto elas conseguem acumular de recursos, de pessoas e até de prioridades em termos de gestão e de orçamento. Algumas outras áreas sequer chegaram ainda a ser sistematizadas, né? Por exemplo, a gente não pode dizer que a gente tem hoje um grande sistema de políticas de habitação, como também não podemos dizer que temos um grande sistema de políticas de cultura ou de esporte. Essas são áreas que a gente sequer chegou a sistematizar de forma federativa, como a gente fez nas 3 primeiras. Então, as 3 grandes áreas, educação, saúde e assistência, têm aí, hoje, no Brasil, 3 grandes sistemas com uma chave comum importante, que é a municipalização. Esses 3 sistemas foram construídos numa abrangência de relação federal-municipal, que passa pelos estados, ou seja, tem uma distribuição de tarefas entre União, estados e municípios, definição de recursos e de práticas comuns, tentando patronizar a atuação no território. São pontos comuns entre essas 3 grandes áreas, né, esses 3 grandes sistemas. Mas são bastante diferentes. A educação é o sistema, em termos de estruturação de financiamento, mais longevo, mais antigo, porque mesmo antes da Constituição de 88, a gente já tinha uma emenda que obrigava União, estados e municípios a aplicarem recursos de impostos em educação. Então, você tem ali, nos municípios, pelo menos 25% é da área de educação. Então, é um tempo muito anterior, por exemplo, que a estruturação da saúde. Uma questão importante, a educação foi sendo estruturada, então, desde os anos 80, e com uma criação importante de fundos de repasse de recursos, que vocês conhecem, o Fundeb, e antes do Fundeb que tínhamos o Fundef, que era a priorização do ensino fundamental. Essa é uma questão importantíssima para entender muitas dos desafios que temos hoje na estruturação de recursos humanos do infantil. Por quê? Porque durante cerca de 10 anos priorizamos o ensino fundamental, que era a proposta e o objetivo daquele momento, da reforma de educação de 96, o que fazia com que, por exemplo, eu pudesse dar bônus para professores do ensino fundamental, mas não pudesse dar para os professores do ensino infantil. Isso até recentemente, né? A mudança vem a partir de 2006, de forma consolidada em 2008 e 2009. Então, o Fundeb é uma ampliação para as outras áreas que inclui infantil, mas que ainda está em movimento. Os professores do ensino infantil tiveram uma dificuldade em termos de organização e de clima organizacional por conta do histórico de financiamento do fundamental, né? Então, isso no histórico de organização da educação, a gente foi criando o quê? Mecanismo de obrigatoriedade de recursos e também uma legislação de especificação de despesas. Ou seja, por um lado eu disse que tem recurso prioritário definido e obrigatório, e por outro eu disse o que pode e o que não pode gastar com esse dinheiro. Criei uma área protegida que eu chamo de educação, e digo, por exemplo, que despesas como assistência não podem ser pagas com dinheiro da educação, merenda não pode ser paga com esses 25% da educação, assistência odontológica não pode ser paga com recurso da educação. Fortaleci uma área e estruturei. Vou fazer isso com a saúde também. A saúde, ao longo da sua estruturação, vai criar o SUS, o Sistema Único de Saúde, no Brasil, e vai buscar estruturar o seu financiamento ao longo do tempo. Apesar da Constituição já criar o SUS, o financiamento vai ser muito discutido ao longo dos anos, até chegar em 2000 e a aprovação de uma emenda, a emenda 29, que vai definir aí recursos vinculados
para as 3 áreas, e principalmente os municípios com 15% e os estados com 12%. E também vai dizer o que é saúde e o que não é saúde. A assistência é muito mais recente, a estruturação do sistema é de 2005, tem definição de programas, tem definição de projetos, tem repasse de transferência de renda, mas não tem uma obrigatoriedade de vinculação de recursos. Existe repasse do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais, mas isso depende da verba existente no orçamento de cada ano. Então, os 3 são sistemas, mas não se compara o recurso da assistência com o da educação e da saúde, por exemplo. Bem, então, é importante levar isso em consideração, por quê? Porque o financiamento que a gente cria e normatiza para cada política, o que a gente imagina, por exemplo, que deveria ser o SUS, e o financiamento possível para a saúde, vai determinar como eu consigo ou não implementar uma política. Então, essa é uma questão fundamental. Entender o orçamento vai me permitir entender o quanto eu consigo avançar ou não a partir de recursos que eu tenho disponíveis. E isso explica a atuação na assistência e, por exemplo, a instabilidade de equipes, a rotatividade que ontem foi comentada. Não tenho recursos para ter carreiras fixas na assistência social, ainda, boa parte dos municípios. Isso depende de contratos que são temporários e acabam sendo rotativos. Então, não vou ter equipes fixas nos CRAS e nos CREAS, porque não há esse recurso para a contratação das pessoas. E mesmo na saúde, foi feita uma opção nos últimos anos de trabalhar com equipes rotativas, porque boa parte do pessoal vem de organizações sociais e não são de carreira. Essas dimensões têm a ver com o financiamento e a normatização que fomos fazendo, que é diferente da educação, que já é o maior corpo de funcionários que temos nos municípios. Bem, então, cada subsistema vai ter regras de gestão, de participação e de controle com as suas normas, os seus conselhos, a sua forma de operacionalizar, que é diferente entre si, que cria a possibilidade de negociação dentro desse sistema, os professores com suas regras de controle, com as suas áreas jurídicas e políticas, que vão, de certa forma, criando uma setorialização com verticalização. A verticalização porque tem um eixo da União para o município, então um eixo vertical, federativo. E também cria uma setorialização porque eu fortaleço uma área e crio regras protetivas para ela, porque, é claro, dentro daquela comunidade eu quero proteger aquela área para que ela seja fortalecida. Isso é importante para a área, mas, pensando aqui em conjunto, vocês entendem que isso, de certa forma, vai criar um desafio maior para criar pontes entre cada um desses sistemas e construir políticas que são comuns da educação, da saúde e da assistência. Ok? Então, essa verticalização e essa setorialização vão trazer um desafio maior na hora de pactuar prioridades que transbordam, ultrapassam esses núcleos. Como é que eu vou negociar aquilo que está para fora desses 3 sistemas? Como serão os processos de cessão? Quem cede o quê? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho um terreno que tem uma OBS construída. Eu posso construir um CRAS nesse terreno? Se a assistência pagar, tudo bem. Então, eu vou alugar um recurso, eu tenho um recurso da saúde para alugar um OBS, mas eu não tenho recurso para alugar o CRAS. Eu vou fazer o CRAS num lugar que não tem nada a ver com o OBS, que é o mesmo público de atuação. Eles deveriam estar, de repente, no mesmo prédio, porque eles atuam com as mesmas famílias, com as mesmas crianças. Né? Então, são questões importantes que a gente tem que pensar como é que a gente consegue atuar e pactuar prioridades sem ferir as regras que criamos. Para não dizer de outros setores, ok? Eu trouxe aqui alguns dados nacionais, depois eu vou falar também um pouquinho de São Paulo. Vocês vejam que tem aqui algumas áreas sociais e são evolução de recursos de 95 até 2015. Para além da Previdência, que é o maior percentual do PIB aí, mas vejam, a educação é a primeira área, que vai ter em torno aí de 5% do PIB, seguida da saúde, que tem menos recurso, mas é um recurso bastante volumoso, em torno de 3,5% do PIB, e a assistência social está em terceiro, com recurso bem menos volumoso, sendo que aí dentro ainda tem repasses diretos que não são nem a programação específica de projetos em assistência social, tá? Em torno de 1,4% do PIB.
No cantinho, lá no final, não chega a 1% do PIB a soma de cultura, esporte, cidadania e outras áreas que importam para a construção, por exemplo, da primeira infância, mas que tem aí uma limitação grande de recursos, como também habitação e saneamento, que é o quinto núcleo ali, com torno de 1,2% do PIB. Então, esses são outros setores que estão ali estruturados de forma mais limitada e com um diálogo bastante precário com esses primeiros 3 sistemas. Não pus lá a segurança pública, mas eu trouxe aqui esse dado. Eu participei dessa pesquisa que saiu no Anuário de Segurança Pública, saiu agora há pouco, até que a Márcia comentou ontem. Esse é dado de um colega, o Daniel Cerqueira, e ele portou aqui 2 curvas. A primeira curva azul foi o número de mortes que a gente teve por faixa etária no Brasil, e a curva vermelha é uma curva que se imaginou, se tivéssemos feito investimento de forma integrada em educação e a segurança, quantas vidas a gente teria salvo de jovens, de crianças e adolescentes. Essa é a diferença dessas 2 curvas, a azul e a vermelha. Então, segurança pública também importa para pensar a infância, seja a criança que está diretamente envolvida numa situação, um território inseguro, ou até seus pais, que ela pode vir a perder ao longo dos seus primeiros anos de vida por questões de segurança pública e de violência. Esse é um gráfico que ajuda a entender bastante a dificuldade aí orçamentária e a divisão de recursos entre setores. É um orçamento do município de São Paulo, e são 50 bilhões de reais. Esse é um orçamento de 2014, que eu acho que está apesar de ter algumas modificações de cenário para agora, dá para visualizar bem as dificuldades entre áreas. Então, são 50 bilhões de reais, que todos vamos concordar que é um volume bastante expressivo para o orçamento de um município. A maior área, a verdinha ali, é a educação. Nessa banda aqui, a pizza maior, são todas despesas obrigatórias, constitucionais legais. Então, a obrigatoriedade de gasto em educação, em saúde, pessoal, pagamento de dívida, legislativo, tudo isso soma em torno de 40 bilhões de reais. Então, quando eu tiro o que é mandatório, obrigatório, eu tenho aqui 10 bilhões para dividir entre as outras áreas. Então, nessa divisão dos 10 bilhões para as outras áreas, eu vou ter manutenção da cidade, que implica limpeza, transporte, que dá metade dos 10 bilhões. São 5 bilhões para limpeza, transporte, iluminação, manutenção, conservação da cidade. Os outros 5 eu vou dividir em todas as outras áreas. E aí eu chamo a atenção para aquela área rosinha, 1,4 bilhões, que é a soma das secretarias de assistência, esporte, verde, mulheres, cidadania e outras áreas. Ali está também o Conselho da Criança e Adolescente. Todas essas áreas aí dividem 1,4 bi de recursos para fazer a sua atuação em políticas públicas. É claro que há atuações conjuntas, mas percebam que eu preciso trabalhar a partir disso para construir o diálogo entre áreas. Por que a divisão está feita dessa forma? Nosso orçamento tem uma estrutura funcional, como até a Ariela chamou a atenção, também no Brasil a nossa estrutura é funcional e tem uma parte programática, e a gente divide as estruturas a partir das grandes funções, educação, saúde, assistência e assim por diante. Para eu conseguir visualizar o que é a 0 a 3 anos em cada política, isso é um esforço construtivo, porque ele não está a priori construído. Então, aqui eu vejo as áreas, mas não vejo a totalidade do que é 0 a 3 anos, por exemplo, ou do que é 0 a 12 anos. Né? Eu consigo ver, por exemplo, a subfunção educação infantil, mas vou ter que dissecar o que está dentro da educação infantil, o que é projeto de creche e manutenção de creche e assim por diante. Então, é um processo construído, porque o nosso orçamento está focado na finalidade e não no público-alvo. Okay?
uma dimensão a mais dessa dificuldade, como comentou o Eduardo, esse é o crescimento das despesas. Eu peguei aqui um substrato de municípios do Estado de São Paulo, dessa área, atuação em comércio e serviços e construção civil. A média de crescimento das despesas correntes foi mais de 120% ao longo dos últimos 11 anos. O que aconteceu? A gente cresceu nos últimos 11 anos. Os municípios cresceram fortemente até 2014, né? Com o crescimento de receita que possibilitou o crescimento de despesa. Cresceram, principalmente nas áreas estruturantes, educação e saúde, mas em outras também, porque as receitas estavam crescendo. Nos últimos 24 meses, o que aconteceu? As principais receitas dos municípios começaram a cair. Dá para vocês verem, a curva azul é o decréscimo do ICMS. 13% real em 24 meses. O Fundeb cai ali também em torno de 8%, assim como o Fundo de Participação. Então, os municípios estruturaram suas despesas ao longo de 10 anos e uma queda abrupta de arrecadação faz com que traga uma enorme dificuldade de ajuste, porque a despesa não cai automaticamente. Aquilo que eu estruturei de escolas, de postos, de contratações, tem uma dificuldade de ajuste. Já vou terminar, 2 minutinhos. Bem, nos últimos anos, nesse crescimento e estruturação de despesas, teve também esforços de intersetorialidade, como vocês já comentaram, dentre eles a construção de planos para a primeira infância, orçamentos específicos para a primeira infância. São Paulo tem uma experiência do São Paulo Carinhosa, aqui em Pernambuco, Mãe Coruja. São esforços integradores, com aquela dificuldade de áreas que eu comento, buscaram integrar as equipes e conseguem fazer uma integração, mas é programática, não é mandatória, não é sistêmica. Se ela não for mandatória e não for sistêmica, ela vira uma programação que pode acabar e não ter continuidade, e ela não se alastra por todo o governo. A discussão que eu faço aqui é que, para que a gente mude essa situação e tenha, de fato, prioridade na primeira infância, seria necessário construir a intersetorialidade, buscando algumas alterações fundamentais, pensando no orçamento. Primeiro, inverter a lógica, construir um sistema de políticas públicas focado no público-alvo, e não simplesmente na finalidade. Então, eu teria que reconstruir o orçamento pensando, para quem eu trabalho? Qual é a finalidade do meu resultado? É a criança, então eu tenho que focar no público-alvo, e isso tem que ser determinante para todas as políticas públicas e dotações. Conseguir trazer isso para a visualização no orçamento. Então, eu ganho em transparência e accountability, eu redireciono a minha forma de trabalhar. Todo mundo vai trabalhar a partir de cada área, mais para a criança. Isso vai me permitir diálogo entre áreas, repensando a formação. Então, não só o economista tem que dialogar com as outras áreas, mas também o educador com o urbanista, o geógrafo com o médico, e todo mundo trabalhar em conjunto, pensando o território e como construir o território pensando a criança, como construir a política no território pensando a criança. Isso não é um trabalho pequeno, mas é um bom desafio de construção, com o recurso que a gente tem, ajustando e se preparando para crescer sempre, né? Mas a partir do que temos hoje. Integrar áreas, trabalhar em conjunto. Um exemplo importantíssimo para vocês verem a dificuldade de diálogo. A gente tem o Conselho da Assistência Social e o Conselho da Criança e Adolescente. Os dois atuam na mesma área, que a priorização é a criança. Eles estão apartados, pouquíssimo diálogo, gente. Um tem recurso de financiamento do Fundo Nacional, o outro tem recurso de destinação de impostos. Trabalham em projetos diferentes, a maioria das vezes, e são públicos idênticos, né? Integrar esses públicos. Fazer a integração de uma forma melhor da coprodução, ou seja, o Estado está trabalhando com organizações sociais que atuam com esse público. A rede precisa ser controlada e integrada de uma forma adequada, reduzindo a rotatividade e aumentando a relação dessas organizações com o público, com a política pública, né? É importantíssimo o trabalho das organizações, mas a pauta tem que ser da política pública integrada entre todas as áreas, não entre todas as organizações. Espero que eu esteja sendo clara no que eu estou falando. Essa é uma função primordial para a coprodução também ser focada no público-alvo. Enfim, compartilhar informações, banco de dados,
a caderneta da infância é uma proposta fundamental para isso. E fazer o debate coletivo e participativo o tempo todo, uma coletividade abrangente desses sistemas, com parâmetros programáticos definidos, os indicadores definidos antes, como proposto aqui na experiência do Peru, é prioritário. E, por fim, unidade de gestão. Precisa ter uma unidade de gestão que seja ligada à autoridade política para que isso possa ser feito. Se não tiver essa unidade de gestão, vai desarticular em 2, 3 anos. Então, uma unidade que foque na primeira infância. Com uma unidade metodológica, como é que isso vai ser feito? Se é para comparar, tem que ter padronização entre áreas, entre municípios, entre estados. Ok? E, por fim, essas diretrizes todas amarradas num pacto pela infância, acho que a gente conseguiria mudar a chave de dizer que o orçamento é o problema para dizer que o orçamento é o meio, a solução para chegar nesse pacto pela primeira infância. É isso, gente. Desculpa a demora.